Hoje eu vou tentar ser o mais claro e sincero possível, me entregar à vulnerabilidade e ser aberto comigo mesmo. Oi, eu sou o Sérgio, a pessoa pintando no fundo. Hoje eu queria falar um pouco sobre essa pessoa que eu tô pintando, mas antes de chegar nela, preciso contextualizar algumas coisas para fazer sentido. Existe um assunto que eu costumo pensar muito, que é sobre a vulnerabilidade das pessoas e como elas lidam ou mostram o seu sentimento. Eu acho que com o passar dos anos, eu comecei a admirar muito quem consegue ser claro e vulnerável com o que sente, de uma forma tão normal que pareça até ser fácil. E comecei a admirar ainda mais quem consegue transformar todo esse sentimento em algo maior, sem medo de ser vulnerável, sem medo de sentir, sem medo de ser o que é. Eu acho que esse tipo de conversa sempre foi importante para eu me entender e chegar no lugar que eu sempre tentei chegar, o lugar de saber onde tá minha vulnerabilidade, meu sentimento, e o quanto eu podia usar disso para pôr para fora. Para chegar onde eu quero, preciso voltar um pouco no tempo. O Sérgio que talvez tenha começado essa linha de raciocínio. Eu sempre fui alto astral, animado, pra cima e sociável durante toda a minha vida. Num ponto da minha adolescência, as coisas começaram a cair. Eu comecei a ficar cada vez mais introspectivo e ter problemas comigo mesmo. E isso começou a me mudar completamente. Eu comecei a ficar cada vez mais deprimido e hoje não tem nenhum vestígio da pessoa que eu era. Foi como se tudo tivesse sido sugado de mim. Nessa mesma época, eu comecei a ficar cada vez mais sozinho e refletir cada vez mais sobre mim. Sobre sentimentos, sobre sensações, sobre quem eu era ou o que eu queria ser. Eu sempre me senti sozinho e isso sempre foi um limbo pra mim. Eu fui trocando sem perceber coisas na minha vida pra coisas que fizessem sentido com um novo eu. Eu troquei o dia pela noite, troquei a bagunça com os meus amigos pelo meu quarto, troquei o hard rock festeiro pelo indie triste e calmo. Parece besteira, mas fez muita diferença na minha vida o tipo de música que eu tava ouvindo. O hard rock tinha esse lance selvagem de adolescente, de viver intensamente e correr atrás do que queria. Essa era toda a vitalidade que eu perdi com o tempo. Esse estilo de vida foi sumindo e entrando cada vez mais o indie, que era calmo, suave e triste de certa forma. Eu acho que aceitar essa calmaria confortável era a forma mais fácil de lidar com todo o resto que eu não entendia que estava acontecendo e eu tinha medo. Com o tempo, tudo que eu almejava e tudo que eu sonhava foi caindo por terra, não tendo muito valor mais. Eu fui perdendo a força de correr atrás de tudo que eu sempre quis e sonhei. Era muito mais confortável me esconder do mundo e só aceitar o que a vida tinha para me oferecer, mesmo sabendo que sempre seria frustrante para mim. O tempo foi me deixando cada vez mais apático sobre tudo. As coisas que podiam ser bonitas na minha vida, as coisas que podiam ser felizes, que podiam ser realizações, motivações, tudo perdeu um pouco do valor. E eu nunca consegui recuperar esse brilho nos olhos e empolgação pelas coisas. Depois disso tudo, entra essa pintura do fundo. A Julien Baker é minha artista favorita. Ela mudou a minha perspectiva sobre vários pontos da minha vida que seriam cruciais para quem eu sou hoje. Conhecer a Julien Baker mudou boa parte do que eu entendia da minha vida e me empurrou para frente quando eu achei que estava amarrado no chão. Eu precisava aprender muita coisa, isso tudo estava ali numa pessoa me ensinando como era ser frágil e como era ser fraco. Era o ponto da arte que eu não sabia tocar. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Mostrar sua fragilidade para quem não sabe ver, às vezes é covardemente vergonhoso, mas era saber coisas como essa que eu precisava e ninguém tinha me ensinado antes. Falando em música, o Harry Styles tem uma música chamada Cherry, que fala sobre uma ex-namorada. E essa música sempre me fez pensar muito até onde eu iria pela arte, até onde eu seria vulnerável o suficiente para expor como eu me senti. Porque eu sempre achei essa música exagerada em detalhe, mas é isso que torna ela especial. E isso sempre me fez refletir o quanto eu conseguiria me abrir e ser vulnerável e transparente dessa forma. Ele consegue ser muito aberto e transparente em falar sobre perder a pessoa que ele gosta para outra pessoa. Isso sempre me fez questionar até onde eu consigo ser honesto, sem ter medo de parecer ridículo com a minha declaração pessoal. Mas eu não quero ser mesquinho com o que eu sinto. Eu não quero fingir que eu não me importo. Eu não quero fingir que eu não sinto algo por alguém. Eu não tenho problemas em ser aberto com o que eu sinto e transformar isso em coisas que todo mundo vai ver, sentir e interpretar da forma que quiser. Eu preciso ser vulnerável de alguma forma, seja sutil ou não. Recentemente eu estive conversando com uma amiga sobre isso e ela falou que gostava desse tipo de coisa, desse tipo de música, porque ela queria que alguém reparasse nela dessa forma. E esse era o ponto que eu nunca tinha pensado nisso tudo. Mas enfim, voltando a Julien Baker, a pessoa que fez achar um caminho de muita sabedoria e compreensão comigo mesmo. Me mostrou como era ser claro, sincero, vulnerável. Me mostrou como não ter medo do que eu sentia. E como usar isso pra ser um artista muito melhor. Que eu nunca seria se não fosse tão aberto comigo mesmo. A pessoa que me ensinou que tudo que eu passei, que eu odiava pensar, dava pra ser usado de uma forma muito melhor. E por último, mas não menos importante, a pessoa que salvou a minha vida. Eu sei que nunca mais eu vou ser o mesmo. E eu sei também que essa fase da minha vida destruiu coisas que são irreversíveis dentro de mim. Mas isso me deu um outro tipo de força que eu não teria se eu não soubesse
olhar pra dentro de mim e me entender no meio de todo aquele caos. Eu sempre prezo por expressar o que precisa ser expressado. Eu acho sim que você deve dizer o que sente. Usar isso pra fazer arte ou não. Falar pra quem confia, falar pra pessoa que você gosta, Se você não der abertura para as coisas acontecerem, elas nunca vão acontecer. Se você não der abertura pra sentir, você nunca vai sentir. Se você não der abertura pra ser vulnerável, você nunca vai ser livre. Ninguém nunca vai te entender. Eu tenho uma tatuagem que sempre me perguntam o porquê dela. É um pé enfaixado de uma música da Julian Bam, Super Ninja. Nessa música, a Julian fala sobre um maratonista, um corredor, com um tornozelo torcido. O pé machucado desse maratonista deixa as coisas muito mais difíceis pra ele. Mas ele não deixa de ser um maratonista. Ser um maratonista com um pé torcido impede você de dar todo o seu potencial, te atrapalha em todo o seu desenvolvimento, te segura quando você quer ser o melhor e te deixa pra trás de quem tá com um pé bom. Mas no final das contas, você ainda é um maratonista. E você também vai chegar no seu destino. Você tem uma dificuldade a mais, você tem uma pedra no seu caminho. E vai doer sempre que você tentar ir pra frente. Mas o tornozelo torcido não te tira da corrida. Dói, é difícil, você vai ficar pra trás, mas você sempre vai chegar. Pra finalizar de vez, eu não tenho medo que minha arte nunca vá pra frente. Eu não tenho medo de fazer tudo à toa. Porque eu sei que quando tudo isso acabar, eu ainda vou ter muito dos meus sentimentos por aí, espalhado por alguns lugares. Porque isso vai ser pra sempre. E essa é a forma de deixar tudo que eu senti aqui. Eu sempre vou saber que eu usei isso pra algo maior. E falei sobre tudo que eu sempre senti, tudo que eu sempre quis falar, tudo que eu queria que as pessoas soubessem. E isso é minha realidade, isso é minha arte. Beijo, beijo. Tchau.